Ronaldo, dá para... Quem é isso aqui? Como é que é o seu nome? É Denise, né? Irmão, estou com uns apagão meio, mas é que a máquina já está indo pro brejo, né? Vou ter que tirar... Esse aqui é o desenho da Helena, segura aí também. Tá certo? Outra coisa, para os casados agora e também para os jovens, tem uma surpresa para os jovens, né? Alguns jovens aqui maravilhosos serão convocados, não é voluntário não, é convocados pelo nome a participar do nosso encontro de casais. Como? Cuidando dos nossos filhos lá na chácara, deixando ele puxar o seu cabelo, dar chute na sua canela e coisa assim. Enquanto nós, os casados, né, tu também, viu, estaremos aqui, né, e vai ser um culto, né, todos sabem, no dia 25, sem ser nesse sábado, no próximo, só para casais, teremos um caldinho aí, um negócio bem gostoso, presente, vamos ter tudo, irmão, que é uma benção, amém? Então, se você é casado, viu, Rony, já pode dar o seu nome, não vai passear não, esse dia você vai vir aqui. E se você também sabe, alguém que é casado, tem enfrentado problemas, eu não tenho enfrentado nenhum problema, que é meio quase que impossível, né? Essa semana, no domingo, eu vou estar distribuindo alguns cartões, tipo cartão de visita do ministério. E você vai poder entregar, é Ministério Aliança de Casais que chama. E para que você possa trazer, né? Quem sabe você chama o seu pai, sua mãe, sei lá, alguém que é casado, noivos também. Então é casado ou noivo. Aquela outra categoria a gente sabe que não existe, né? Aquela outra. Não, corte não. Aquela outra categ lá não existe. Então é noivos ou casados. Amém, queridos? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E com esse encontro de casais nós estaremos dando o start, né? O começo desse ministério que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? E eu tenho conversado com os casais por aí, gente. Pensava que era só eu, mas não é não. O negócio está pegando fogo por aí, para tudo quanto é canto, né? Então, irmãos, vamos vir todo mundo. E alguns irmãos, né, que já tem alguma até que tá confirmando a palavra no coração. Já está rindo para mim aqui. Já vai ficar lá, naquela benção, né? Mas não esquenta não, que lá vai ter as coisas de comer também. Vai ter tudo lá, né? Agora tocou no coração, né? Agora tocou no coração de alguns. Confirmando. Enfim, irmãos, nós precisamos mesmo que os jovens estejam lá, porque com as crianças aqui é praticamente impossível. Além do mais, nós vamos descer umas ribanceiras aí que é só para maior de 18, né? Amém? Você trouxe sua Bíblia aí? Bíblia? Mateus capítulo 18. Abra sua Bíblia, abra o seu coração. Mateus capítulo 18. A Bíblia diz que, no livro de Tiago, que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. O soberbo é aquele que resiste à palavra de Deus. E o humilde é aquele que se submete à palavra de Deus. Pronto. Você quer ter Deus do seu lado, é só se submeter à palavra. Irmãos, deixa aberto em Mateus 18. Deixa eu falar uma coisa para você. Mateus 18, pelo menos é o que eu considero, pelo que vejo. Mateus 18 contém o principal ensinamento da Bíblia sobre como vencer a raiz de amargura e como viver uma vida abençoada. Escute bem. Mateus 18, em toda a Bíblia, está condensado, está tudo dentro desse capítulo, Mateus 18, como você vence a raiz de amargura e vive uma vida abençoada. Tá certo? Então nós vamos para cá, você vai entender. Porque a partir do versículo 15 até o versículo 35 fala sobre um assunto muito bem explicado. Então, alguém pergunta: como, pastor, como eu devo agir nesta... É só você ler aqui.
Isso aqui não precisa nem de interpretação minha, de quem quer que seja. Isso aqui é tão claro que qualquer um pode fazer. Mas eu quero te levar a ver um pouco mais profundamente aquilo que Jesus disse aqui. Amém? Mateus capítulo 18, versículo de número 15. Amém? São palavras do próprio Jesus. E ele diz assim: se o seu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele, e que essa conversa seja entre vocês dois só entre vocês. Se ele te ouvir, ganhou o seu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, então vá perante a igreja, e se recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora vá lá ao versículo 35. Versículo 35. Amém? Jesus diz assim também o meu Pai fará a qualquer um de vocês, se do íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Veja que não é qualquer, como eu estava falando domingo, não é qualquer tipo de perdão, não é qualquer coisa da boca para fora, não é qualquer coisa casual, não é qualquer coisa religiosa. A Bíblia diz claramente qual é o perdão real e qual é o perdão que Deus aceita. É quando do íntimo, do profundo, nós perdoarmos o nosso irmão. Aí nós seremos perdoados por Deus. Desde domingo nós estamos falando sobre a raiz da amargura, e vamos seguir nas quintas e nos domingos que virão, falando sobre esse grande mal que tem bloqueado a nossa vida por completo. De maneira que você vai ver, de maneira que, segundo Mateus capítulo 6, logo após a oração chamada oração do Pai Nosso, no versículo 14, se eu muito não me engano, Jesus diz claramente a seguinte coisa: que nós devemos perdoar aquele que nos tem ofendido, ou aquele que nos tem devido, porque se nós não perdoarmos, o Pai que está no céu também não nos perdoará. Isso aqui não é brincadeira. Isso daqui simplesmente te põe para fora do céu. Isso daqui simplesmente bloqueia toda atitude de oração que você tenha. E aqui a resposta para muitas pessoas que dizem: eu estou orando 1000 anos por uma causa e isso não acontece. Faça um check-up, faça uma análise na sua vida em comparação direta com as suas orações e veja se não é você mesmo que está travando as suas orações. Aqui mesmo na Bíblia, em Mateus capítulo 6, ainda falando sobre isso, Jesus diz claramente assim, que você não pode nem ofertar, se você não tiver perdoado o seu irmão. Jesus diz assim: se você for fazer uma oferta e tem algo contra o seu irmão, deixa a oferta, vai lá, conserta com ele, volta e faz a oferta, para que a oferta seja aceita. Ou seja, de qualquer maneira, irmãos, nós entendemos a seguinte coisa: se nós não tivermos o nosso coração limpo, naquilo que a Bíblia diz em Romanos, se no que depender de você tenha paz com todos, tudo que você fizer está bloqueado, tudo. Desde ofertar na igreja, ou de dar alguma coisa para alguém, até as suas orações. Você entendeu isso? E aqui eu quero entrar aqui no que Deus colocou no meu coração. Veja, o versículo 15: se seu irmão pecar contra ti, antes disso tem uma passagem muito interessante,
que é a parábola chamada a parábola da ovelha perdida. E fala que as ovelhas perdidas são os pequeninos da casa do pai. E que não deveria ninguém atacar esses pequeninos da casa do pai, que não deveriam haver escândalo contra eles, e de maneira nenhuma eles sejam feridos. Porque alguém que fizer isso, vai ter que acertar o ponteiro com Deus. Mas depois ele fala, olha, se o seu irmão pecar contra você, se alguém tem alguma coisa contra alguém, vá até esta pessoa. E quando eu estava falando isso nessa semana com os irmãos, o Espírito Santo me trouxe uma coisa no meu coração. E eu vou dizer isso para você. Escute, não basta eu entender a Bíblia, não basta eu entender que errei, ou entender que o outro errou, não basta eu me levantar do meu lugar e ir conversar com você, porque nós dois temos um problema, não basta sair das nossas bocas o pedido de perdão, ou qualquer coisa assim, mas o que verdadeiramente Jesus está querendo mostrar aqui, é que quando nós formos em direção ao nosso irmão, depois disso tudo ter caído no nosso coração, qual tem que ser o meu desejo? Deixa eu te dizer uma coisa, porque muitas pessoas ainda estão em cima desse pedestal. Qual é? Eu vou lá falar com quem quer que seja, mas eu estou certo, você está errado. Então, este sentimento é errado. Este sentimento não faz acontecer aquele perdão que Jesus falou no versículo 35, que é o perdão do íntimo. Não tem validade. Note que Jesus, ele dá uma deixa, que é o coração de tudo isso. Ele fala, fala com teu irmão, e se ele se arrepender, ou se ele te ouvir, você ganhou o coração dele, você ganhou ele. Isso, ou seja, quando eu sair para resolver a minha questão que eu tenho contra alguém, qual tem que ser o desejo que está no meu coração? Ir lá e pedir perdão? Não. Ir lá e ficar tudo bem? Não. Ir lá e sorrir, sair de mão dada? Não. Eu tenho que ir lá com esse desejo. Eu vou lá falar com aquele irmão que me feriu, ou que nós nos ferimos um ao outro, mas eu vou lá com um objetivo. Qual é? Ganhar o coração dele. É para isso que eu vou lá. A minha missão lá, né? Olha, eu quero te dizer perdão, eu quero te pedir perdão, aí você pede para mim. Um fala o erro do outro, o outro fala o erro do um. Não. Jesus diz claramente, quando você for, você vai com uma missão, ganhar o coração dele, irmão. Essa simples questão muda tudo. E mostra para nós porque muitas vezes você e eu já fomos até os irmãos, sejam eles daqui ou de qualquer lugar, já pedimos perdão e não conseguiu acontecer aquele desbloqueio. Sabe aquele que você sente, não, abriu, acabou, não tem. Fica meio ainda, sabe? Aquele sentimento de tá legal, mas não tá muito legal. Tá meio, meio sensível ainda a relação. Sabe como é que é isso? Tá meio delicado demais ainda a relação. Mas você não foi pedido perdão, nós já resolvemos? Já resolvemos, falamos, mas ainda tá, é como se tivesse ainda no ar. Então não funcionou. Quando você sentir que ainda tem alguma coisa, não funcionou. Que não é para você sentir isso. Você está entendendo, irmão? Não era, porque ou senão a palavra de Deus ela está inválida. Mas se eu, olha o que tem acontecido, preste atenção. Eu briguei com a irmã aqui, briguei com ela ou alguma coisa aconteceu, enfim, eu tenho algo a tratar com ela. Eu tenho algo a tratar com o Ronaldo, eu tenho algo a tratar com o Orlando. Então o que acontece? Eu já entendi. Aí eu vou até ele. Só que eu vou até ele, número 1, qual coração? Eu estou certo e ele está errado. Esse coração aqui, irmão, você pode jogar no lixo, ele não serve. Está entendendo? Amém, irmãos? Segundo, vou até o irmão, só que o meu coração, o meu sentimento não é ganhar o coração dele, ganhá-lo, não é. É ir lá e fazer o que a Bíblia diz.
também não dá certo. Isso é o que mais os crentes fazem, né? Você já viu gente assim, ele abre a Bíblia, o que eu tenho que fazer? Está na palavra, né? Vamos fazer, né? Pô, meu irmão, nem faz não. Sabe? Aqui então... É um negócio horroroso, cara. Nem o Senna bota fé naquele treco lá. Você está entendendo, queridos? Agora, do que Jesus está falando aqui? Está falando que deve ser muito maior aquele que está em nós do que aquele que está que está operando esse erro aí. Então o que está em mim? Saiba que através disso vai ser mostrado mais o que está em você do que o que está na pessoa que errou com você. Saiba disso. Por quê? Porque aqui está falando do poder do Espírito Santo. Está falando que o meu irmão pecou contra mim. E dentro dessa passagem de Mateus, olha bem, só você virar uma folha, em versículo 21 e 22, está lá, o Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, ele falou 70 vezes. O que é isso? Ele falou, irmãos, que o que ele está ensinando aqui? Que qualquer coisa que alguém faça contra você, não deve entrar em você. É isso que está falando aqui. Está mandando a gente fazer conta matemática, para depois, já passou mais de 70 vezes 7, então agora a gente já pode. Não, não é isso. Ele está falando que qualquer coisa que venha ou seja feito contra você, e realmente seja feito, não deveria entrar dentro de você. Não deveria. Porque só uma pessoa que não está contaminada, ou seja, que não tem a raiz de amargura, tem a condição de desejar e falar com outro irmão, não para resolver quem está com razão ou quem não está. Não para dizer que falou. Não, eu estou indo lá na casa dele, eu não vou lá para discutir isso, eu vou lá para ganhar ele. É outra coisa. O que você está indo lá, irmão? Está fazendo pedir perdão? Não tem essa. Eu estou indo lá ganhar o coração dele. Porque eu vou falar uma coisa para você, escute, dentro dessa passagem. Se você vai, eu já tive essa experiência, se você vai e pede perdão, e faz aquele negócio, né? Aquela coisa trivial, que todo mundo sabe. Momentos depois, dias depois ou anos depois, essa relação pode quebrar outra vez, sim ou não? Isso já aconteceu comigo. Você vai indo bem, daqui a pouco ela é frágil, ela não é verdadeira. É uma casca de ovo no forno. Já colocou casca de ovo no forno? Minha mãe fazia isso, eu lembro, às vezes, muito tempo. Ela colocava umas cascas de ovo no forno, e aí esquentava, e daí ela amassava, fazia tipo uma farinha para jogar no meio da comida, que era bom aquilo. Então, eu não tenho mais um problema com você, mas a nossa relação é quebradiça. Você está entendendo isso, irmão? Agora, se eu for e ganhar o seu coração, escute a palavra, ganhei o seu coração, ganhei o meu irmão. Irmão, pode dar tapa na cara um do outro que não quebra mais. Você tem relações assim? Você tem relacionamentos assim? Eu tenho, graças a Deus. Eu tenho pessoas que eu posso dizer para você que o nosso relacionamento é inquebrável, é indestrutível. E olha que a gente se xinga à torta e direito, e briga um com o outro à torta e direito, e não quebra. Por que não quebra? Porque tanto eu quanto as pessoas que eu estou citando, ganhamos o coração do outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Então não é uma relação quebradiça. Toda hora pode dar um problema. É muito diferente, então, entender que nessa passagem, o grande ensinamento de Jesus é mostrar para você uma ordem que você faz as coisas. Olha, você vai lá e conversa com o seu irmão. E se ele não quiser, você leva 2. Tem gente que já vai querendo, tem gente que já faz o combo. É o combo. É o combo. Qual que é o combo? Eu estou indo lá na casa lá do Madalena. Estou indo lá. Eu tenho que resolver uma coisa com ele. Mas já levei no carro, no banco de trás, 2 testemunhas. Porque eu já vou para perder, cara. Está entendendo? Eu não vou para ganhar o coração dele. Eu já vou para armar uma coisa. Você não me ouviu, né? Já está as 2 testemunhas aqui. Eu que trouxe. E já manda as testemunhas ficar com o telefone ligado, que eu vou ligar para o pastor, que eu vou ligar para o irmão da igreja. Sabe? Eu não quero você.
Eu não quero ganhar o seu coração, eu quero resolver, eu quero bater, você está entendendo? Por isso que não funciona. Tem gente que já leva no carro, olha, ô irmão, você está aí? Não, eu preciso de vocês, preciso do nosso testemunho. Você já falou com o irmão? Não, porque eu sou assim, eu já chego, eu já sei que ele não vai aceitar mesmo, ó. Está entendendo? Eu já sei que ele não vai aceitar. O profeta do diabo, né? Quase. Como que você já sabe que ele não vai aceitar? Você já sabe que ele não vai aceitar? Não é por causa da condição dele, é por causa da sua condição que tem um coração amargurado com aquela pessoa. Não adianta pedir perdão. Não adianta. Se do íntimo nós não nos perdoarmos. E o íntimo fala mais de um sentimento que eu devo ter do que o sentimento que a pessoa deve ter. Você está entendendo, irmão? Isso aqui é muito importante. Porque se você não for com o coração, esse coração, se não for com esse sentimento, se não for com esse desejo, não, eu não vou lá acertar questões, eu vou lá ganhar o meu irmão, eu vou lá ganhar o coração dele. Você está perdendo tempo. E ainda que momentaneamente, né, passe um mertiolatezinho, um band-aidzinho assim na flor da pele, você sabe que o negócio está lá dentro. Quantos estão entendendo isso? Nós não fizermos certo, irmão, nossas orações serão bloqueadas, nossos relacionamentos com a igreja, falando de ofertas, dízimos e tudo, falando de serviço, serão bloqueados, casais serão bloqueados, casais serão bloqueados, por quê? O que Jesus falou? Não se ponha o sol sobre a vossa, não se ponha o sol, ou seja, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você pode não, o que você deve fazer hoje, né? A Bíblia diz claramente isso. Não deixe o sol se pôr e levar para o dia seguinte essa situação. Irmãos, se nós cristãos, glória a Deus, aleluia, treme, Espírito Santo, oração em língua, visão, voa na parede, fizéssemos isso, nós viveríamos felizes. Viveríamos leves, viveríamos felizes, viveríamos dando risada e não viveríamos pesados. O segredo de tudo, sabe? Não é a oração forte. Bota uma música do Conan atrás. Irmão, o cara vai fazer um comercial de oração, bota a música do Conan. O Conan matava a gente até não querer mais no filme. Venha perdoar o seu irmão. E o cara com a espada. Quem não perdoar já perde a cabeça de uma vez, né? Você está entendendo? Então, queridos, eu quero dizer também com isso que através desse ensinamento, muito mais além de que uma ordem que você deve fazer as coisas, está esse ensinamento aqui, ó, que existem muitas coisas que você vai resolver orando. E é o que fala aqui. Em verdade te digo que ligar na terra, você tem que entender que as nossas atitudes na terra movimentam o mundo espiritual. Não é só oração e jejum, não. Tem gente que, para se justificar de não ter que fazer isto, vai orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer caminhada para a cidade fulano de tal, carregar cruz nas costas, né? Acender vela, sei lá vai que a turma está fazendo por aí. Você está entendendo? É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. O que ligar na terra, ou seja, o que você fizer na terra em atitudes, move o mundo espiritual. Então nós temos que orar? Não, nós temos que orar. Amém, irmão? Você entende? Esse ensinamento não invalida o outro, ele complementa o outro. Você está entendendo? Ou seja, devemos orar? Opa! Devemos jejuar? Opa! Devemos ler a palavra? Mas que isso não tire de nós as atitudes. Porque uma vida de oração pode esconder uma pessoa. Uma vida de jejuns pode esconder uma pessoa. Uma vida de dar esmolas ou fazer o bem para os outros
pode esconder dentro de você sentimentos terríveis. O nosso ativismo religioso pode esconder o nosso verdadeiro posicionamento sobre as coisas ou sobre alguém. É assim que nós fazemos. Você quer ver um exemplo? Olha, quando tem pessoas que falam assim, eu estou com tantos problemas, e eu gosto de ir à igreja e gosto de ficar fazendo um monte de coisa na igreja. Eu vou te dizer, quando você vem servir a Deus no corpo, na igreja, evangelizando, fazendo comida, dando banho, tocando roupa, pregando, cantando, pintando parede, seja lá o que você faz, isso é muito útil, isso é muito bom, é muito útil, é muito bom, mas tudo isso que eu falei, sabe como é que se chama biblicamente? Oferta. Tudo isso que eu falei agora, biblicamente se chamam ofertas. E o que Jesus falou sobre as nossas ofertas? Elas estão bloqueadas. Nós não podemos negociar princípios com Deus. Quando Ele fala, deixa a sua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão, o que Ele está dizendo? Ele está dando uma normazinha, faz isso, número 1, número 2, e o resultado vai ser número 3. Não é só isso, cara. Tem algo espiritual. Jesus está dizendo o seguinte, que toda a nossa obra, tudo que nós fizermos vai estar bloqueado. Ele não vai estar recebendo aquilo ali. Você está entendendo? Por isso que ter um coração limpo dessas coisas é muito mais importante que nós pensamos. Tem pessoas que não conseguem ter nenhum tipo de relacionamento com o Espírito Santo por isso. Elas nunca são nada nunca. Por quê? Porque tem sérios problemas dentro do seu coração com respeito a isso. Então Jesus falou assim, deixa a oferta aqui. O que Jesus está falando? É muito mais importante para Deus que você dê a oferta que Ele mais deseja. A oferta de dinheiros, dízimo, essas coisas, elas ajudam, elas têm o seu papel, elas liberam bênçãos sobre nossas vidas, sim, mas o dinheiro para Deus é a vida dessa pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Nós temos, irmãos, que trabalhar para sermos cristãos completos e não cristãos fatiados, sabe? Eu faço isso aqui, Esse quer que eu pregue? Eu prego. Sabe, é além disso. Então Jesus falou, deixa o que você tem que fazer, é isso que é a tradução. Deixa a sua oferta, deixa o que você veio fazer aqui, e antes que você faça isso que você veio fazer, vai lá e faz o que eu quero que você faça, que é se reconciliar com o seu irmão. E aí a Bíblia diz em Romanos, no que depender de vós, tendes paz com todos. E o que tem acontecido conosco? Nós não temos conseguido fazer isso. Escute, irmão, a grande maioria das pessoas na igreja, e nós vimos isso no fim de semana passado, carregam raízes de amarguras tão profundas de anos e anos e anos e anos. Não é? Por quê? Qual é a nossa resposta? Eu estou assim porque alguém fez isso comigo. Como alguém fez isso com você? Ele me magoou, ele me xingou, alguém exterior, outra pessoa, bateu em mim, me tocou e me fez sair do eixo. Então, se você saiu do eixo, que a sua casa não está sobre a rocha, você concorda? Porque a casa que está sobre a rocha, ela não treme, você concorda? Sim ou não? Concorda ou não? Casa sobre a rocha, rocha é irremovível, inabalável. Então eu estou sobre a rocha, pode chegar a marreta, isso que a gente está falando, chega a marreta, chega aí o trator, porque eu não vou abalar, não vai entrar. Jesus quer nos levar, o Espírito Santo de Deus quer nos levar a esse estágio, a esse nível de cristão. Você está entendendo? Uma pessoa que ela é tão cheia de Deus, que ela
imediatamente ela sabe o bem ou o mal que ela fez. E quando ela fez o mal, ela imediatamente vai na direção daquele que foi o alvo do seu deslize. E vai lá para ganhar o coração da pessoa. Porque aquele que ganha o coração do outro, tem o outro sempre consigo. Não foi isso que Jesus fez conosco? Jesus ganhou o seu coração, Jesus comprou você. Por isso que você está aqui. Você está entendendo? Olha a diferença do que é somente ir e obedecer uma regra. Obedecer. Passo número 1, fale com o seu irmão. Passo número 2, leve 2 testemunhas. Passo número 3, não, vai além disso. Todos os outros passos têm que ser seguidos pelo primeiro passo. E o primeiro passo é: eu estou indo falar com o meu irmão com o desejo de ganhar o coração dele para mim? Não, então não vai não. Você vai fazer um desserviço. Você entendeu, irmãos? Você vai fazer um desserviço, sabe por quê? Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, a outra pessoa que está do outro lado, ela não está preparada espiritualmente. Você chega que nem uma flor e a pessoa está assim, ó. Quantos já viram isso? A pessoa está assim, ó. Ela está que nem um gato. Você tranca ele dentro de uma caixa, depois você abre para você ver só. Faz isso não, irmão. Você vai dançar. Ele está assim, você está lá. Você não foi com esse coração. Porque, irmão, esse coração, esse sentimento aqui, ele vem de Deus. E como vem de Deus, ele é forte e corajoso. Então você chega lá para falar com a pessoa, a outra, você vai estar quente, cheio de alegria, cheio de vontade, a outra pessoa um cubo de gelo na sua frente. Você já viu isso? Vai ficar assim, ó. Você senta, você cumpre a regrinha, presta atenção. Você cumpre essa regrinha aqui, a pessoa está assim, ó. Não cai a ficha, já viu? Você viu como obedecer a Bíblia somente lendo versículo por versículo sem ter a revelação não funciona? Funciona, irmão. Sei do que eu estou falando. Tivemos uma confusão. Peraí, Mateus 18. Deixa eu ver assim. Tem que falar com o meu irmão, né? Então, tá bom. Então, vamos conversar. Sabe? Você já vai querendo bater no outro também. Vai querendo matar. Então, nenhuma das outras coisas irão funcionar. Porque você vai chegar lá muito bem e a outra pessoa vai um cubo de gelo. E quando você, alegrinho, flores, oh Deus, aleluia, sem o coração certo, bate no cubo de gelo, você desanda rapidinho. É ou não é? E depois sai falando isso aqui. Eu tentei, viu? Fui lá, fiz o que a Bíblia manda. Eu gosto dessa parte. Fiz o que a Bíblia manda. Fiz o que estava escrito na Bíblia. Eu busquei falar com o Edson. Mas chegando lá, vocês tinham que ver, gente. Ele quase não me atendeu. Ele estava com aquela cara dele. Eu não sei o que é da lá quanto. Você está entendendo essas coisas que a gente começa a falar? Vocês estão entendendo? Por que a gente começa a falar? Porque nós não fomos com esse coração. Esse coração é um coração que vem de Deus. É um sentimento que vem de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu saio da minha casa para ganhar o coração do meu irmão. Então eu não vou desistir. É isso que está falando aqui. Que está falando, o coração dessa passagem, irmão, não é, fiz o passo número 1, ele não quis, gente, vou levar 2 pessoas, agora vou levar 3. Pode levar a torcida do Flamengo, irmão, do Corinthians, não vai adiantar. Você está entendendo? O coração dessa passagem aqui, preste atenção. O irmão amava o outro. Ele não conseguia viver sabendo que ele está com um problema com o outro. Preste atenção, você está entendendo isso? Essa pessoa aqui, ele olhava para aquele irmão que está com um relacionamento meio ruim, e aquilo ali atormentava ele. Mas não atormentava ele porque ele tinha um senso de justiça e queria colocar o zap em cima do 7 copos. Não é isso, não. Quem jogou truque sabe, né? Dando uns exemplos bem toscos mesmo.
sem entender. Ele amava o outro irmão e por isso não conseguia viver longe. Então ele foi com esse coração, falou: vou ganhar o coração dele. Sabe o que aconteceu na primeira vez? Ele encontrou esse cubo de gelo. Você pensa que ele desistiu? Eu vou chamar mais 2 irmãos para me ajudar a ganhar o coração dela. E ele voltou. Você já viu isso aqui assim? E ele voltou com mais 2 irmãos para ajudá-lo a ganhar o coração. E aí não aconteceu. Ele foi ao corpo da igreja, onde tem um monte de irmãos, onde tem presbíteros, pastores, gente que ora, profetas, e levou o caso para lá. Mas eu não consigo ver Jesus colocando isso daqui com um sentimento contrário ao que ele mesmo disse. O grande ensinamento de Jesus aqui, sabe qual é? Não é obedeça 3, 4 passos, é faça de tudo para ganhar o seu irmão. É isso que está falando. Você entendeu, querido? Ele tenta uma vez, não dá, tenta outra, tenta outra, tenta outra. Quantas vezes você já tentou? Entendendo isto, você entende quantas vezes perdoar o meu irmão. Olhando para esta passagem aqui, do versículo 15 ao versículo 20, você vai entender o contexto do 21 e 22. Por que ele ensinou que é 70 vezes 7? Qual que é o ensinamento? Faça de tudo para ter o coração do seu irmão. Faça de tudo para perdoá-lo. Faça de tudo para que ele o perdoe. Você entendeu, irmão? Não é simplesmente ir lá. Quantos de nós... E se você não tem esse coração, na primeira você já nem volta mais. Você vai... Eu já vi isso. Eu vou para perdoar ou receber perdão e volto com mais raiva do que quando eu fui. Volto com mais ira do que quando eu fui. Você foi na onde, cara? Você foi no centro de macumba, então. Você foi tomar pinga Pô, não é possível, cara. Você não fez isso aqui. Aí vem, mas eu obedeci a Bíblia. Não, você não obedeceu a Bíblia. Não diga isso. Eu fiz o que a Bíblia manda. Não, você não fez o que a Bíblia manda. O que a Bíblia manda é isso. E não obedecer uma regra. Fui lá na casa do Rony. Cheguei lá. Vocês tinham que ver, eu estava com o coração tão bom. Mas ele, olha. Cara. Estão entendendo, queridos? Quero encerrar com a parábola do credor incompassivo, que é uma das... É a principal parábola da Bíblia toda de Jesus, que trata sobre isso. Lê comigo em nome de Jesus. Por isso, olha aí Jesus, irmão, que coisa linda. Ele compara o reino do céu. Olha, é a segunda passagem que eu falo nessa noite, onde as coisas do reino dos céus estão ligadas diretamente ao nosso relacionamento um com o outro. Olha lá, ó. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se e reverente, rogou: Senhor, seja paciente comigo, porque pagarei tudo que eu te devo. E o senhor daquele servo se compadeceu e o mandou embora e o perdoou da sua dívida. Mas aquele servo, quando saiu dali, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e o agarrou e o sufocava, dizendo: você vai me pagar o que você me deve. E ele, caindo aos seus pés, começou a implorar: seja paciente comigo que eu te pagarei. Entretanto, o outro não quis, e pegou o seu conservo e o lançou na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado,
entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor de tudo aquilo que acontecera. Então o seu senhor o chamou e disse: servo mau, perdoei. É engraçado isso aqui, né? Olha Deus falando. Olha do que Deus chama ele, servo mau. Sabe o que isso me diz? Que eu e você podemos continuar trabalhando e servindo a Deus na igreja com o coração condenado. É isso que está falando aqui para mim. Senão chamava homem maldoso, ímpio maldoso. Não, fala servo mau. E infelizmente tem sido a realidade de muitos. Escuta. Eu te perdoei aquela dívida toda, porque você me suplicou. Você não devia igualmente se compadecer do seu irmão, do seu conservo, como eu também me compadeci de ti? Quem é que está falando aqui? Quem é que fez isso? Jesus fez isso por você. Você e eu não teríamos condição jamais de pagar para Deus o que nós fizemos, a nossa transgressão, que é a nossa vida, a nossa natureza pecaminosa. O que Jesus fez? Ele entrou e pagou o que você devia. O que você devia jamais poderia ser pago. E alguém que fez alguma coisa para você, será que fez mais do que Jesus? Será que o que alguém fez com você é tão grave como o que você fez contra Deus? O que você fez e o que você faz contra Deus. Porque o sangue de Jesus, segundo a palavra de Deus, ele não nos perdoou, falando de algo que aconteceu no passado. Na cruz do Calvário ele nos perdoou, passado. Na cruz do Calvário ele nos perdoou, hoje ele nos perdoa e amanhã nos perdoará. É isso que é o sangue de Jesus. É isso que é viver debaixo da autoridade de Deus, porque senão nós não seríamos salvos de novo, porque nós somos reincidentes, não é? Nós erramos outra vez, nós caímos de novo, e o sangue de Jesus está onde? Ele está lá. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e amanhã. O sangue de Jesus nos perdoou, nos perdoa e nos perdoará. Esse é o sangue de Jesus. Então o Senhor fala: olha, eu perdoei a dívida que você era inimaginavelmente maior do que essa. Eu te perdoei uma dívida de R$1 bilhão. Você não quer perdoar uma dívida de R$1? Por quê? Você está ficando doido? Sabe o que essa parábola inteira diz? Nós não temos o direito de não liberar perdão para quem quer que seja. Irmão, o evangelho é duro e é radical. Esse é o evangelho, é isso que Deus está falando. É o que está escrito aqui. Nós não temos o direito, nós não temos autoridade, não temos poder, não temos a justiça de nos negar a liberar perdão a quem quer que seja. Sabe por quê? Porque o único que poderia fazer isso não fez: Jesus e nós. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Ele deixou de ser igual a Deus e assumiu forma humana. O que é isso, cara? Agora, eu não, cara, você está frito. Nada que você fizer vai para frente, pronto. Pronto. Vocês estão entendendo? Escute. Eu quero essa parte aqui. Versículo 34. E indignando-se o seu senhor. Você quer trazer indignação da parte de Deus para a sua vida? Quem que quer isso aí? Que Deus fique indignado quando Ele olha para você. Você quer? Não, né? Então, irmão, indignando-se o seu senhor, o entregou na mão daqueles que o castigaria, até que lhe pagasse toda a dívida. Quantos de nós não temos feito isso, né? Nós não queremos ganhar o coração da pessoa, nós queremos ver a pessoa mal, nós queremos ver a pessoa subjugada a nós. Vocês estão entendendo?
Eu não vou lá ter com o Rony, ter com o Kleber, ter com o pastor Mister. Não, eu vou lá para subjugá-lo e mostrar que eu estou certo e ele está errado. E depois a fama ainda vai correr que eu estava certo e a Kevin estava errada. Irmão, isso aqui não é de Deus, cara. Isso aqui não é de Deus. Para de fazer isso quem está fazendo isso. Isso aqui não é de Deus, e o que não é de Deus é do diabo. O que não é bênção é maldição. O que não é santidade é pecado. Aqui, ó, é cometer pecado isso aqui. Ah, mas cumprindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, nós podemos pecar. Você lê o Salmo 91? Sabe o que está escrito lá no Salmo 91? Está escrito assim, ó: pois dará ordem aos teus anjos para que não tropece em pedra alguma. Está escrito? Salmo 91? É de Deus, né? Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Você vai ver Satanás, o diabo, lançando a mesma palavra para Jesus. A palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, ele pode ser torcido para o mal. Você vai ler o mesmo versículo, mas vai transformar aquilo em mal. Ou nós não temos muitas seitas e heresias hoje, por quê? O que é a seita e heresia? A grande maioria das seitas, as seitas mais perigosas, não é aquela que usa a Bíblia do diabo. Não, é aquela que usa a nossa Bíblia. Mas ela torce isso aqui, ó. Ela torce isso aqui. É muito difícil você encontrar, só se o cara for muito aloprado da cabeça mesmo, de ele encontrar a Bíblia onde acaba tal capeta, o fogo do inferno, um tridente, sei lá o quê. E aí, onde você congrega, hein, filho? Eu congrego na igreja do diabo. É difícil você encontrar gente que faz isso, só se o cara for muito porca solta mesmo, né? Eu aprendi essa semana um novo termo, achei muito interessante. Só se a corrente do cara escapar muito fácil mesmo. Sabe, quando você está subindo o morro com bicicleta, dá aquela escapada de faz assim, ó. Cara, aquele troço é terrível, cara. Você está falando com alguns irmãos, né? Sei. Tem gente que escapa a corrente assim, cara. Mas você acha que Satanás faria isso? Não, irmão. Ele vai colocar a Bíblia, copinho com água, uma velhinha, e aí vamos embora. Está usando a Bíblia, né? Está torcendo as coisas. Satanás é mestre em fazer isso. Então, se nós não orarmos, se nós não impedirmos amém. Eu vou falar isso, Jesus. Esquenta não, irmão, que agora eu estou meio doido. Sabe o que Deus falou para mim agora? Aqui? Para que você entenda a palavra de Deus, para que você entenda realmente a verdade, e receba a verdade e o desejo de Deus para resolver o seu caso com quem quer que seja, faz esse caminho aqui. Chega em um irmão e pergunta sobre o outro irmão. Eu estou com um problema com o Hélito. Eu vou falar para você o problema, eu queria te ouvir. E não para por aí não. Vai conversar com dois irmãos. Vocês duas, olha. Eu já conversei com a Kevin e agora eu vou conversar com vocês duas. Eu estou com um problema com o irmão, vou contar para vocês. Eu queria ouvir o que vocês duas têm para me dizer de Deus. O que eu devo fazer? Não para aqui não. Vai à igreja, procura os seus pastores e procura os seus líderes e conta a história e pergunta a eles o que eu devo fazer com relação ao meu irmão. E depois vai ao seu irmão. Segue isso aqui. Amém? Você pode se colocar de pé. Está chegando uma hora, gente. Está chegando um tempo que Deus vai começar a mandar pessoas para cá. Mas eu quero avisar a todos. Essas pessoas vão vir extremamente feridas. Essas pessoas virão extremamente machucadas, extremamente desconfiadas, extremamente, enfim, já passaram por tantas coisas que elas não conseguem confiar mais em ninguém. E se você não tiver um coração reto na presença de Deus, correto e sarado, pouco você vai conseguir fazer por quem quer que seja.
Se você não tiver uma visão limpa, uma visão clara, um coração imparcial, rendido a Deus, você não consegue resolver problema de ninguém, gente. Porque quando alguém vem falar, sabe, irmã, o que fizeram para mim? Fizeram isso, aí você, eu estou do seu lado, vou matar ele mesmo. Pronto. Não é para você passar para o lado de homem, nem de mulher, nem de ninguém. É para você estar do lado certo. E o lado certo é o lado de Jesus. Somente assim você pode ajudar quem quer que seja. Porque alguns aqui sabem, se não todos, como é difícil conversar com alguém que tem um coração amargurado. Ele vai fazer um discurso para você, ele vai contar uma história para você que é tão convincente, que é tão real, que você vai até chorar. Abraça, você também, nós dois. Que história triste. Fizeram isso comigo.